Que alegria, meus irmãos, estarmos a meditar sobre essa grande solenidade que é a festa do corpo e sangue de nosso Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. E para melhor ajudar a nossa meditação, eu vou tomar por base a mensagem que Nossa Senhora deu ao Padre Gobi em Garabandal, no dia de Corpus Christi, para que a Mãe de Deus nos ajude a mergulhar profundamente nesse mistério que é poder termos o corpo e sangue de nosso Deus e Senhor. Se você tem esse livro de revelação que Nossa Senhora dava ao Padre Gobi, por meio de locução interior, é do dia 14 de junho de 1979, em Garabandal, na Espanha. Eu vou primeiramente ler toda a mensagem de Nossa Senhora e vou focar em alguns pontos específicos, para que o Espírito Santo e a Mãe de Deus possam fomentar em nós um verdadeiro e autêntico valor dentro de nosso interior, para que sejamos adoradores segundo o coração de Cristo, imitadores do coração imaculado de sua mãe, a mais perfeita adoradora de Jesus nesta terra. Jesus na Eucaristia. Meus filhos prediletos, continuai confiadamente a caminhar na estrada pela qual vos conduz a Mãe do Céu. O meu desígnio está para ser realizado por intermédio de vós que respondestes ao meu convite materno. Secundai a minha ação, que tende a transformar-vos interiormente a fim de vos tornar a todos sacerdotes segundo o coração eucarístico de Jesus. O triunfo do meu coração imaculado não pode ser realizado senão no triunfo do meu Filho Jesus, que voltará a reinar nos corações, nas almas, na vida de cada um e das nações em toda a humanidade. Jesus, porém, assim como está no céu, do mesmo modo está na terra, realmente presente na Eucaristia, com o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. O seu reino glorioso resplandecerá sobretudo no triunfo eucarístico, porque a Eucaristia voltará a ser o coração e o centro de toda a vida da Igreja. Jesus, na Eucaristia, tornar-se-á o vértice de toda a nossa oração, que deve ser oração de adoração, de agradecimento, de louvor e de propiciação. Jesus, na Eucaristia, tornará a ser o centro de toda a ação litúrgica, que se propagará como hino à Santíssima Trindade, através da perene função sacerdotal de Cristo, a qual atua no mistério eucarístico. Jesus, na Eucaristia, voltará a ser o centro das vossas reuniões eclesiais, porque a Igreja é o seu templo, a sua casa, construída especialmente para que possa brilhar entre vós a sua divina presença. Filhos prediletos, nos tempos atuais, as trevas têm escurecido também o tabernáculo. Tanto vazio existe ao redor dele, tanta indiferença, tanta negligência. A cada dia aumenta as dúvidas, as negações e os sacrilégios. O coração eucarístico de Jesus é novamente ferido pelos seus na sua casa, no mesmo lugar onde estabeleceu a sua divina morada entre vós. Voltai a ser os adoradores perfeitos, os fervorosos, ministros de Jesus Eucarístico que, por meio de vós, ainda se faz presente, ainda se mola e se dá às almas. Conduzi todos a Jesus na Eucaristia para a adoração, para a comunhão e para um amor mais forte. Ajudai a todos a se aproximarem de Jesus Eucarístico de maneira digna, conscientizando os fiéis acerca do pecado, convidando-os a se achegarem à comunhão sacramental em estado de graça, educando-os para a confissão frequente, que se torna necessária para quem se encontra em pecado mortal para receber a Eucaristia. Filhos prediletos, erguei barreiras ao inundar dos sacrilégios. Jamais se fizeram tantas comunhões de modo tão indigno como nestes tempos.
A igreja está ferida intimamente pelo propagar-se das comunhões sacrílegas. É chegado o tempo em que a vossa Mãe Celeste fala, basta. Eu mesma preencherei o vazio em torno ao meu Filho Jesus presente na Eucaristia. Levantarei uma barreira de amor junto à sua divina presença. Eu mesmo, através de vós, filhos prediletos, que eu quero colocar como guardas de amor ao redor de todos os tabernáculos da terra. Essas, meus irmãos, são as palavras de Nossa Mãe do Céu, em Garabandal, na Espanha. E, diante aqui de Jesus Eucarístico, presente, como disse a nossa Mãe, assim como Ele está em corpo, sangue, alma e divindade no céu, está também nos sacrários, está também na Eucaristia onde ela se encontrar. Sim, em corpo, sangue, alma e divindade do mesmo modo que se encontra nos céus. E isto vem a nossa fé a nos ajudar a crer em tão grande graça presente em nossas vidas e que precisamos meditar a respeito disso de maneira profunda. Não é à toa que Jesus pediu essa festa de maneira solene para meditarmos com profundidade, porque Jesus Eucarístico, ele é simplesmente o centro de toda a vida da igreja. É para Ele que fomos criados. É para a glória sua, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eis a motivação do Pai ao nos criar, nos fazer para a intimidade do seu amor, para a glória sua, em uma comunhão tão íntima e profunda de amor, em que Ele, não querendo esperar a nossa chegada aos céus, já nos deixa a Eucaristia para vivenciarmos essa união de amor de maneira tão íntima e profunda, de mistério tão alto, em que nós nos tornamos uma só coisa com Jesus na comunhão. Adentramos no seio da Trindade. Se entramos em comunhão com Jesus, nosso corpo se une a Jesus, todo o nosso ser se une a Jesus, que está glorioso no céu com o Pai e o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, que mistério tão alto é esse momento da comunhão. E quando Nossa Senhora fala que o seu reino glorioso resplandecerá sobre tudo no seu triunfo eucarístico, porque a Eucaristia voltará a ser o coração e o centro de toda a vida da igreja, nós precisamos meditar que em muitos corações Jesus, ele não tem essa importância tão elevada de ser o centro, de ser o motivo, de ser a razão. Sim, graças a Deus, existem almas santas que adoram a Jesus verdadeiramente, que se empenham com grande fervor para recebê-lo na comunhão, se purificando cada vez mais. Mas sabemos que isso não é comum no coração de todos. Já vemos que não é comum em toda a humanidade. A humanidade não está voltada para Jesus Eucarístico. E nós precisamos ser esses instrumentos de Deus para alcançar esses corações. Mas é necessário que nossos corações sejam esses primeiros alcançados. E nossa Mãe, ela vem trabalhando em diversas aparições, em revelações de locução interior, de diversas formas e maneiras, em santos, beatos, homens e mulheres de Deus, ainda até vivos, que Nossa Senhora está a alertar o povo cristão, o povo católico, para a verdadeira adoração a Jesus Eucarístico. E precisamos ouvir a Mãe de Deus e clamar a ela que venha em nosso auxílio a nos fazer conscientes dessa dimensão tão sublime. Precisamos conhecer o belo desta festa, o belo que é Jesus Eucarístico. Essa graça, esse tesouro inestimável, que deve ser a maior aspiração das nossas vidas,
como disse o próprio Cristo, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Do nosso acordar ao nosso dormir, aonde está o nosso pensamento? Do nosso acordar ao nosso dormir, para onde vai o nosso coração e nossas preocupações? É necessário que Ele esteja presente no nosso pensamento. Ainda nesse período em que estamos vivendo hoje atualmente, em que não podemos ter mais aqueles encontros eucarísticos como tínhamos antes, ainda assim está preparando o nosso coração para a comunhão que teremos quando tudo isso passar. Ainda que seja somente na comunhão da glória, mas está a nos preparar. Jesus na Eucaristia tornará a ser o centro de toda a ação litúrgica que se propagará como um hino à Santíssima Trindade, através da perene função sacerdotal de Cristo, ao qual atua no mistério eucarístico. Veja, meus irmãos, como um hino à Santíssima Trindade. Precisamos entender como é que a nossa vivência com esse mistério eucarístico pode se tornar um hino à Santíssima Trindade e fazer com que nossas vidas sejam esse grande hino de louvor em nossa adoração eucarística, mesmo que não possamos recebê-lo sacramentalmente, mas ter a intenção constante de nos preparar para o grande momento em que teremos novamente. E ainda quando voltarmos, com a graça de Deus, às comunhões diárias, nos preparar para a próxima comunhão de uma maneira ainda mais fervorosa. Jesus na Eucaristia, filhos prediletos, nos tempos atuais a treva tem escurecido também o tabernáculo. Tanto vazio existe ao redor dele, tanta indiferença, tanta negligência. A cada dia aumentam as dúvidas, as negações e os sacrilégios. O coração eucarístico de Jesus é novamente ferido pelos seus, na sua casa, no mesmo lugar onde estabeleceu a sua divina morada entre vós. Voltai a ser os adoradores perfeitos, fervorosos, ministros de Jesus Eucarístico, que por meio de vós ainda se faz presente, ainda se imola e se dá às almas. Vejam, meus irmãos, que mesmo quando podíamos frequentar a casa de Deus, quantas genuflexões feitas de maneira fria, porque tínhamos que fazer, ou feitas com pouco fervor, tantas oportunidades de estar com Jesus no sacrário, e muitas vezes preferimos estar cuidando de várias coisas, ao invés de ir até Jesus. Mesmo quando podíamos visitá-lo e recebê-lo, ele tinha o vazio de nossa ausência, o vazio de nosso coração. São João Maria Vianney, ele dizia que mesmo quando não conseguirmos ir a um sacrário, peçamos ao nosso anjo para ir lá em Jesus, porque ele rapidamente vai e volta. E assim Jesus ficará muito feliz com a nossa ação. Hoje, muitos estão privados, desta graça de poder vir ao sacrário, estar diante de Jesus e se permitir ser amado por Ele. Mas mesmo assim, podemos, aonde você estiver, aonde estivermos nós, direcionar nosso coração para Ele, desejá-lo e repensar na nossa vida de comunhão eucarística com Jesus, para sermos adoradores perfeitos que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorá-lo com a potência das nossas faculdades espirituais, que é vontade e inteligência. Com a nossa inteligência, contemplarmos o belo, a dimensão extraordinária, essa dimensão de mistério tão alto até mesmo para os anjos, quanto mais para nós homens, meros mortais. E com nossa vontade,
ter o nosso coração todo em comunhão com Ele, aonde quer que Jesus esteja. E esses são aqueles que adoram em espírito e em verdade, com um desejo imenso de estar em comunhão, de entrar em união íntima e profunda e cada vez mais crescente em amor. Porque temos que ter a motivação certa para estar diante de Jesus. Muitas vezes vamos e frequentamos em momentos de necessidade, até necessidades passageiras, como a enfermidade de alguém que muito amamos, como uma dívida que queremos pagar. Rapidamente nos voltamos para Jesus com motivações que são tão terrenas. Mas quando Nossa Senhora fala de perfeitos adoradores, de um fervor no coração, ela está falando de uma motivação certa. Ela está falando de almas que querem simplesmente a Jesus por quem Ele é, um Deus de amor e bondade, infinita misericórdia, que se dá toda inteiramente para nós e que quer ser uma comunhão de amor para conosco, para todos sempre. Por isso, esta luta da igreja combatente, para um dia nos tornarmos igreja triunfante nos céus, unidas com Jesus. Porque é para essa união de amor que nascemos, feitos à imagem e semelhança do amor, que é a Trindade, para estar à imagem e semelhança sua, por todo sempre, unido a ela, no seio trinitário. Sim, meus irmãos, essa deve ser a nossa motivação com Jesus Eucarístico, mesmo quando não comungamos. Almejar, ansiar e todo o movimento da nossa vida ser Ele. Já que dele, por Ele, para Ele é minha vida, é todas as coisas. Então, meu pensamento, minha motivação, minhas ações do dia não devem ter outro fim, senão a comunhão com Jesus. Seja ela de maneira sacramental, sempre que possível, ou de modo espiritual, quando não possível, de maneira sacramental. Ajudai a todos a se aproximarem de Jesus Eucarístico de maneira digna, conscientizando os fiéis acerca do pecado, convidando-os a se achegarem à comunhão sacramental em estado de graças, educando-os para a confissão frequente, que se torna necessária para quem se encontra em pecado mortal para receber a Eucaristia. Veja, meus irmãos, que quantas vezes se foram feitas na história da igreja essas comunhões sacrílegas. E Deus nos livre que também tenhamos nós feitos essas comunhões. E como é necessário educar as almas para a dimensão de receber Jesus verdadeiramente em estado de graça. E ela mesma vai dizer mais à frente, né, de se formar barreiras para impedir esse tipo de coisa. E eu digo, né, o tempo está acabando, não é mais possível nos detalharmos tanto, que nós podemos evitar esse tipo de coisa, né, justamente dando o nosso maior exemplo de fervor para com Jesus. Nós vemos quanta preocupação tem Nossa Senhora com essas comunhões sacrílegas, porque, ao mesmo tempo que o corpo e sangue de Jesus presente na igreja é de uma grande graça para todos nós, também pode se tornar motivo de grande castigo para as almas que podem evitar tais situações e não evitam. Por isso, irmãos, não somente com o exemplo de uma alma que busca estar em estado de graça, mas, como Nossa Senhora falou antes e no início, mas de uma maneira ainda maior, com uma vida de santidade, uma alma fervorosa,
que busca não somente estar em estado de graça, mas se purificar cada vez mais. Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena exatamente isso, da necessidade de se purificar cada vez mais para uma comunhão cada vez melhor. Deus Pai falava para ela que se os anjos fossem comungar, até eles deveriam se purificar mais. O que Deus Pai quis dizer para ela? Que nunca será demais se purificar para receber Jesus na Eucaristia. Por isso nós nos atentemos para isso. Nós vemos na história dos santos, como São Felipe Neri, que por sinal morreu no dia de Corpus Christi. Essas almas, como São Felipe Neri, tão arrebatadas em amor a Deus, almas tão humildes e puras, cheias de fé, esperança e caridade em seus corações, almas tão queridas por Jesus, eram honradas por Ele, ao ponto que Ele levitava na hora da elevação do corpo de Cristo, porque o coração dele era tão possuído por Jesus, que o próprio Jesus que elevava o corpo do santo por meio do seu corpo eucarístico. Vemos na vida de santos que, por algum motivo, não podendo se aproximar da mesa eucarística, o próprio Jesus eucarístico foi até o santo para ele receber a comunhão. Saía da mesa eucarística e ia até o santo. Como tem também na vida de Santa Clara e tantos santos que poderíamos citar aqui. E que é bom conhecermos a vida desses santos. E não duvido que nesse tempo de pandemia, Jesus Eucarístico tenha ido ao encontro de almas que ele fazia questão de se dar a elas. Almas humildes, ardentes de amor. E que nesse período de pandemia, barrou-lhes a graça de receber a comunhão. Porque sempre foi assim na história da Igreja. Mesmo quando não se podia celebrar Jesus Eucarístico dava um jeito de ir aos corações que tanto lhe amam. Por isso, irmãos, cresçamos nesse fervor. Atendamos aos pedidos de Nossa Senhora de cuidar das comunhões sacrílegas. Nossa Senhora da Santa Cruz, que é uma aparição aqui no Brasil, lá em Erechim, Rio Grande do Sul, há uma beata chamada Doroteia Menegon. Nossa Senhora também ela veio falar disso, como em tantos lugares, não só aqui no Brasil. Por isso, brasileiros, cidadãos do mundo, fiéis da Santa Igreja, cuidemos não só de evitarmos comunhões sacrílegas, mas de, como disse Deus Pai a Santa Catarina de Sena, elevar as nossas vidas em uma grande purificação, sermos almas verdadeiramente penitentes. E quando eu falo almas penitentes, não é almas que tem que andar se chicoteando, se batendo, mas penitente no sentido de um coração contrito que chora os seus pecados diante de Deus. E, como os santos, choram até mesmo as faltas cometidas contra as virtudes. Uma alma verdadeiramente que ama Jesus, ela não se preocupa somente de não ofendê-lo, mas se preocupa em amá-lo nas pequenas situações e diversas oportunidades que sempre nos vêm todos os dias e o dia todo. Choremos as oportunidades de nos purificar que deixamos passar, as oportunidades de amar mais a Jesus que deixamos passar. Porque Jesus misericordioso disse para Santa Faustina que há uma alma assim, que quando pede a oportunidade de se elevar em santidade, ela, ao invés de ficar se desesperando, ao invés de ficar se inquietando com vãs inquietações, a alma que se humilha profundamente por ter perdido a oportunidade de amar mais Jesus, Jesus pode conceder a esta alma graça até maior do que a que ele teria dado se ela tivesse conseguido abraçar aquela oportunidade. Veja, meus irmãos, quão bondoso e generoso é nosso misericordioso Senhor. Quão bondoso e generoso é nosso Deus encarnado e eucarístico. Ainda que percamos oportunidades diversas ao longo do dia,
Se chorarmos cada oportunidade perdida, a sua misericórdia nos envolverá, porque Jesus ama as almas humildes. Dizem os santos que foi o motivo da escolha da Virgem Maria, de Deus ter feito questão de vir se encarnar em seu seio. A humildade dela atraía Jesus. A humildade dela atraía todo o olhar da Trindade. Por isso, meu irmão, minha irmã, se nos falta fidelidade, se nos falta pureza, se nos falta tantas e tantas virtudes para atrair o olhar de Deus, no mínimo, cultivemos uma grande humildade por nos faltar tantas virtudes para que Jesus faça questão de vir ao nosso coração. E ainda que não sejamos almas tão puras como lemos na vida dos santos, ainda que não sejamos almas tão fiéis, se formos almas que choram seus pecados e suas faltas, se formos almas que verdadeiramente penitenciam seu coração todo o dia inteiro, a humildade de nosso coração será de grande atrativo do olhar da Trindade. E Jesus Eucarístico sentirá a falta de nossas comunhões, e Ele mesmo fará questão de vir ao nosso coração, ainda que tempos mais difíceis nos cheguem. Jesus Eucarístico, que fará questão de vir às almas humildes, dará um jeito de nos dar uma comunhão de vida com Ele. E se não for nesta vida, será na glória, para sempre. Por isso, exemplo de nossa mãe, cultivemos essa virtude que é a humildade e cresçamos nela. E vamos nos entregar à nossa mãe nesta Ave Maria, pois com essa saudação angélica, a Trindade ganhou o coração da mãe para vir ao seu seio o Verbo encarnado. E por meio dessa saudação angélica, vamos também agradar o coração de nossa mãe e suplicar-lhes um coração humilde, penitente, para que a humildade de nossa vida atraia o coração eucarístico de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Santa Cruz, rogai por nós. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Mãe da Santíssima Eucaristia, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.